Quando você ouve diabetes, a primeira coisa que vem na sua cabeça é muito açúcar, não é? Geralmente uma pessoa que comeu muito açúcar desenvolveu o diabetes, talvez seja o seu caso. Mas nesse vídeo aqui eu vou te contar que nem sempre é assim e o açúcar pode não ser o culpado sozinho de você estar com pré-diabetes ou diabetes ou algum familiar seu. Existe um motivo muito mais importante do que o açúcar para o desenvolvimento do diabetes. Por exemplo, aqui ó, tem uma garrafinha do Tour de France. Eu gosto muito de ciclismo, tem aqui uma garrafinha da edição desse ano de 2025. E se você olhar a quantidade de açúcar que esses atletas consomem aqui, você vai ficar com o cabelo em pé, quase mal que o meu que tá precisando cortar aqui. Então, se fosse só o açúcar, esses atletas aqui do ciclismo teriam uma chance maior de desenvolver o diabetes. Mas não é verdade. Existe um outro fator que eu vou te contar ao longo desse vídeo aqui, que define se você vai ter ou não vai ter diabetes. E aí sim, o açúcar ele vira um adicional no problema, mas ele não é o causador de tudo, tá bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Vitor Miranda, sou médico do exercício do esporte e há muitos anos eu dedico o meu dia a dia a ajudar pacientes diabéticos tipo 2 a entender melhor a doença, entendendo melhor a doença, participar mais ativamente do tratamento e conseguir resultados melhores nos seus exames, diminuindo a hemoglobina glicada, a glicose de jejum e de tabela abaixa pressão, abaixa peso, abaixa colesterol, triglicérides, diminui a dor, dorme melhor, para de roncar, melhora o refluxo, melhora o humor, melhora a dor, melhora um monte de outras coisas que vem de tabela quando a gente cuida um pouco mais da saúde, tá? Vamos lá então, vamos entender de onde é que vem, né, esse diabetes. Antes de mais nada, só quero te pedir aqui para curtir o vídeo. Curtindo o vídeo, você vai ajudar tanto eu quanto outros pacientes diabéticos tipo 2 a receberem esse tipo de informação. Porque, não sei se você sabe, aqui no YouTube é o seguinte, quando a gente faz um vídeo, o título é muito importante para ganhar a visualização, aquela capinha do vídeo é muito importante, mas a quantidade de curtidas é importante também, sabe por quê? O YouTube entende que quem está vendo esse vídeo sobre diabetes gostou e aí ele começa a recomendar esse vídeo para outros pacientes, outras pessoas que também têm esse interesse. Então, quando você curte esse vídeo, você ajuda a comunidade de pacientes diabéticos a receberem melhores informações e não cair aí em mentiras ou enganações da internet, tá bom? Então, eu conto com a sua curtida nesse vídeo aqui. Agora me conta, o que você ouviu quando diagnosticaram seu diabetes tipo 2? Qual foi a frase que te disseram? Muita gente me fala que já disseram que nunca mais poderia comer açúcar, ou que era genético, ou que não tinha muito o que fazer, que era só tomar remédio. E todas essas frases são, em tese, mentiras, tá? Tem muito o que fazer sim, não é só genética e não é só o açúcar que define se você é ou não é, ou vai virar diabético tipo 2. Vamos lá, deixa eu te explicar o que acontece quando você começa a desenvolver o diabetes tipo 2. Porque diabetes tipo 2 não é gripe, não te pega, entendeu? É construído, ele como é que eu posso explicar isso? Você vai literalmente construindo a doença ao longo dos seus anos de vida. O que você precisa entender? Existe uma relação muito forte com o que a gente chama de resistência insulínica. Eu acho que você já ouviu isso várias vezes. De fato, o que acontece é o seguinte, nós temos ali geralmente um adulto que vem ganhando um peso ao longo dos anos. Geralmente o pessoal fala que é depois que casa, depois que, enfim, faz 30 anos, tem os mitos aí, né? Mas o fato é que essa pessoa começa a ganhar peso. Quando ela começa a ganhar peso dentro do abdômen, começa a acontecer o que a gente chama de depósito de gordura visceral, ou seja, ao redor das nossas vísceras, especialmente o fígado e o pâncreas. Quando esses dois órgãos começam a ficar mais inflamados, rodeados de gordura e tudo mais, eles vão ter prejuízos no seu trabalho. De um lado, o fígado ele tem um prejuízo de regular a produção de glicose. Então, o nosso fígado ele produz glicose, não sei se você sabia disso, mas todos nós produzimos. E do outro lado, nós temos o pâncreas, que vai ter um prejuízo na produção de insulina. De um lado, você tem o fígado, que começa a produzir mais glicose, ou seja, mais açúcar do que deve. E do outro lado, um pâncreas produzindo menos insulina do que deve. E aí os anos vão se passando, geralmente entre os 30 até os 40, dos 40 até os 50, a gente ganha peso, né? Então lembra aí quanto você pesava com seus 25 anos e quanto você está pesando hoje. Geralmente dá uns 15 quilos a mais. E muitos desses 15, 20 quilos estão aqui, ó, na barriga, ao redor do seu fígado e ao redor do seu pâncreas. E aí quando esse fígado tá com mais gordura ao redor dele do que deve, a gente chama de esteatose hepática. E uma das consequências da esteatose hepática é a resistência insulínica. Ou seja, esse fígado ele começa a não ouvir mais o que a insulina está falando para ele. E geralmente o que a insulina fala? Vamos controlar a glicose?
vamos diminuir a produção de glicose do fígado, e ele não começa a não ouvir. E aí ele continua produzindo mais glicose do que deve, mesmo quando não precisa. E aí o que acontece? A sua glicose de jejum começa a ficar um pouquinho mais alta, 105, 110, ela vai de escadinha, subindo enquanto você ganha peso. E o contrário é válido. Se você perder peso, ela também vai descendo de escadinha. Fica a dica aí. Já o pâncreas é diferente. Quando ele está inflamado ali, engordurado e tudo mais, ele começa a diminuir a produção de insulina e ele não consegue mais fazer algumas coisas. Uma delas é comunicar bem com o fígado, porque agora tem menos insulina na produção dele, e controlar a glicose, especialmente depois que você come. Porque quando a gente come, especialmente quando tem carboidrato, a glicose sobe, isso é normal, acontece em todo mundo. Só que junto com a glicose subindo, a insulina também vem junto para controlar. No paciente diabético, já com muitos anos de diabetes, a glicose sobe e esse pâncreas está fraquinho e ele não consegue produzir insulina para subir junto com a glicose e controlar esse nível. Então a glicose sobe sozinha e sobe muito. E aí você tem picos de glicose ao longo do dia, essa glicose sobra e aumenta ainda mais a sua glicose de jejum e aumenta mais os seus níveis de glicose ao longo do seu dia a dia. Então é assim que nasce o diabetes tipo 2. Uma pessoa que ganhou peso, criou a resistência insulínica no fígado, diminuiu a produção de insulina pelo pâncreas e aí está todo desregulado. Como que a gente controla isso? A gente controla isso usando alguns remédios, alguns vão ajudar o fígado, como a metformina, outros vão ajudar o pâncreas, como a própria insulina, gliclazida, glibenclamida, os DPP-4 ali, né, os que terminam com gliptina, e tem vários outros remédios que eu poderia citar aqui que podem te ajudar. Cada um no seu quadrado, cada um ajudando em um ponto. Só que tem um remédio que é a causa do diabetes, que pode, de fato, resolver esse problema, que é o que a gente chama de reversão do diabetes tipo 2. E eu vou te contar qual que é esse remédio assim que você curtir o vídeo. Lembra que eu te falei que esse tipo de informação pode chegar a mais pacientes diabéticos? Talvez o que eu te expliquei até aqui, nunca ninguém te explicou desse jeito. Então, por favor, te peço para curtir esse vídeo e já aproveitar, se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque aqui você vai receber muita notícia boa sobre o controle do diabetes tipo 2. Sem mais delongas, o grande remédio que vai ajudar no controle do diabetes tipo 2 é o emagrecimento. Com ou sem remédio, tá? Você pode usar as canetinhas do emagrecimento para te ajudar nesse processo, não tem nada de errado nisso. Você pode usar, por exemplo, dietas, jejum intermitente, caminhada, qualquer outra ferramenta que te ajude a perder peso é muito bem-vinda nesse processo. Porque perdendo peso, vamos voltar lá, o que acontece? O seu fígado diminui a gordura ao redor dele, e diminuindo a gordura ao redor dele, ele escuta melhor a insulina e ele diminui a produção de açúcar, melhorando a sua glicose em jejum. Pode observar, se você perder 5 quilos, a sua glicose de jejum vai descer de escadinha. Sai lá do 130 para 125, para 120, para 115, para 110 e vai controlando, tá bom? A meta são 10% do peso, mas perdendo já 5% do peso, se você pesa 80 caindo para 76, já é uma baita conquista e tem que ser comemorado. Do outro lado, o fígado, quando ele diminui também a quantidade de gordura nele, isso é um fato novo, a gente não sabia isso antes, ele pode voltar a produzir a mesma quantidade de insulina que ele produzia lá atrás. Isso é ótimo. Especialmente se você tem menos de 10 anos de diagnóstico do diabetes tipo 2, tá? Então, dedica aí, porque você pode voltar a fazer uma manutenção nesse pâncreas, ele voltar a produzir mais insulina e controlar a glicose, especialmente depois das refeições. E aí você consegue reestabelecer o controle do seu diabetes tipo 2. Esse tipo de informação é muito importante, porque, gente, tomar o remédio é importante? É. Faz bem? Faz. Resolve o problema? Talvez não. Porque tem muita gente que está tomando, por exemplo, 3, 4 metforminas por dia, junto com uma glicazida, glimepirida, glibenclamida, mas não tem a orientação de perder peso. Acha que só colocar o remédio resolve o problema. E repara para você ver. Se você está tomando remédio do diabetes e não perdeu peso, geralmente essa glicose ela só para de piorar. Ela não melhora muito. Ela pode até abaixar um pouquinho, mas dá ali 6 meses, 1 ano, ela tá beliscando lá em cima de novo. Faz sentido essa história para você? Agora, experimenta perder 5 quilos. Ela baixa e fica quietinha lá, enquanto você não voltar a ganhar peso, e eu torço para que você não volta, tá bom? Então, os remédios são super bem-vindos, eles têm que ser usados sim, mas se você conseguir perder peso, esse é o grande motivo para a reversão do diabetes, assim como ganhar peso é o grande motivo de você ficar diabético. E onde vem o açúcar nisso?
Geralmente a gente associa o diabetes com o açúcar, porque quando a gente come mais açúcar, especialmente alimentos com muito carboidrato, a glicose sobe muito, porque aquele pâncreas não está conseguindo segurar. Aí você faz uma associação de comi muito açúcar, a glicose subiu muito e por isso eu fiquei diabético. Não, seria a mesma coisa de colocar a culpa no bombeiro, porque toda vez que você chega lá no incêndio tem um bombeiro. Não é isso. Sim, o carboidrato tem uma participação no desenvolvimento do diabetes tipo 2, mas é por causa da caloria que ele traz. Se você comer menos carboidratos e menos calorias, você consegue reverter o seu diabetes. Mas o açúcar por si só, lembra dos ciclistas lá do Tour de France, ó. Olha aqui, ó, o roteiro desse ano foi muito legal. Eu não consegui ir, mas eu vou me organizar para ir, porque é muito bom. Pensa que fosse só açúcar, esses aqui, ó, estavam ferrados, porque eles consomem 400, 500, 600 gramas de açúcar puro, em uma prova. Ou seja, no intervalo de 4 horas, eles chegam a comer isso. Você não come isso num dia, entendeu? Nem em 2 dias, talvez. É muito mais açúcar do que um ser humano precisa. Então, como eles gastam muito e eles mantêm o peso sempre baixo, eles não desenvolvem diabetes tipo 2, mesmo comendo muito açúcar. Antes de fechar o vídeo, vou só passar alguns números para você ficar de olho no seu diabetes. O normal é a glicose de jejum abaixo de 100 e a hemoglobina glicada abaixo de 5,7. Isso mostra que o seu controle de glicose ao amanhecer está bom e que a média da glicose nos últimos 3 meses ao longo da manhã, da tarde, da noite e do dia todo está boa, né? Que essa hemoglobina glicada conta pra gente essa média. Se você está com a glicemia de jejum entre 100 e 125 e a glicada entre 5,7 e 6,5, é o que a gente chama de pré-diabetes. É a pessoa que ganhou um peso, está com dificuldades de controlar o seu nível de glicose, o pâncreas já não está conseguindo, o fígado já perdeu o controle na produção de glicose e essa glicose está aumentando. Se você não cuidar, ela vai passar mais um nível, que é a hemoglobina glicada acima de 6,5 e a glicemia de jejum acima de 126. Aí a gente chama de diabetes tipo 2. Entre a glicose de jejum e a hemoglobina glicada, qual vale mais? A gente dá mais atenção à hemoglobina glicada porque ela nos conta a média dos últimos 3 meses. A glicose de jejum só nos conta ali o balanço das últimas horas, né? 24 horas. E ela tem como a gente burlar. Se a gente fizer uma dietinha de 2, 3 dias, ela pode abaixar um pouquinho e tentar enganar o médico. Mas a hemoglobina glicada não engana porque ela dá a média dos últimos 3 meses. Concluindo o vídeo aqui, diabetes é causado por ganho de peso e maus hábitos, especialmente na alimentação e na falta de exercício. Você pode usar os remédios para te ajudar a controlar, com certeza, mas se você se dedicar para perder peso, buscando emagrecer 10% do seu peso, você pode atingir o que a gente chama de reversão do diabetes tipo 2 e é que eu ensino nesse canal aqui vários passos para você aprender como reverter o seu diabetes tipo 2, especialmente se você tem menos de 10 anos de diagnóstico do diabetes. Se você tem mais de 10 anos, não quer dizer que você não consiga reverter, nem quer dizer que você não consiga ter muitos benefícios. Hoje mesmo eu atendi uma paciente no SUS que tinha hemoglobina glicada de 12, diabética há mais de 20 anos, difícil de controlar já, e a gente conseguiu trazer a hemoglobina glicada dela para 8,5. Não é reversão, mas é uma baita melhora dessa paciente. O risco dela ter alguma complicação caiu muito e ela está se sentindo muito melhor. E a gente fez isso perdendo peso, iniciando a caminhada e ajustando um pouco a medicação. Espero que você consiga também controlar a sua glicose e tem uma dica ainda mais para controlar a sua glicose, que é curtir esse vídeo, porque tem uma estatística minha que quanto mais você curte o vídeo, mais a sua glicose cai, tá bom? Brincadeiras à parte, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.